Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta amada igreja. Amém. A minha neta pastoreia aqui nesse quadro. Graças a Deus que estamos aqui para louvar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Toda honra, todo louvor, toda glória, toda exaltação seja para Ele. Ele é o nosso Salvador, que veio do céu trazer esta dádiva de Deus, que é a graça que nos foi dada, né? A salvação das nossas almas. Eu estou aqui, não sou pregador, não tenho dom de pregar, gosto muito de trabalhar com escola bíblica dominical. Estudei muitos anos e gostava muito de... Era meu prazer, né, trabalhar com a classe de adultos. E ali nós conversávamos ali 1h10, 1h20, com muito prazer, com muita alegria. Mas, como já disse, não sou pregador, mas a minha neta me convida para trazer essa mensagem no Dia dos Pais. Nós sabemos que pai, existem muitos, né? Muitos pais, e até muitos pais que muitos desejariam ser pais e não são. Mas aqueles que são pais são uma dádiva que recebe de Deus, porque os pais têm seus filhos, e os filhos são a herança do Senhor que Deus nos deu. Mas a minha experiência que eu posso contar para esta igreja hoje é que eu fui ensinado pelo meu pai. Meu pai foi muito caprichoso comigo. Desde a idade de 6 anos, ele me levava nas pregações que ele fazia. Meu pai foi um grande ganhador de alma para o reino do céu. E ele então me levava para ajudar ele. Mas eu tinha meus 6, 7 anos de idade. Ele, lá na roça, no interior, viajava muito a cavalo para ir, ele ia levar as mensagens da fazenda, os campos da igreja, e eu ia com ele. Então ele me ensinava muitos capítulos da Bíblia, que está aqui ainda até hoje, nesse computador assim, aqui, já velho, cansado, mas ainda lembro dos capítulos que ele me ensinava, assim como o capítulo 53 de Isaías, o capítulo 55 de Isaías. Meu pai foi um homem zeloso por mim e por toda a família. Infelizmente, o mundo levou alguns deles, dos meus irmãos, mas eu também vacilei, tive alguns tempos fora também, afastado do Senhor, mas pela misericórdia de Deus, eu ainda pude alcançar essa misericórdia de Deus e voltar para o seio da igreja. Porque a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina o menino no caminho que deve andar. Meu pai foi muito zeloso nessa parte, me ensinava, me aconselhava e me dava todo apoio, né, para eu meditar na palavra de Deus e exercer a palavra de Deus. Hoje eu agradeço ele, está com 30 e poucos anos que ele faleceu, mas eu agradeço, ainda lembro de muitas coisas que ele me falava e me aconselhava. Mas graças a Deus, como hoje é o dia que comemora Dia dos Pais, todos nós sabemos que esse dia ele é criado pelo comércio, né? Pelas lojas, pelo comércio. É um dia que os filhos compram presente, levam para os pais. Então, é um comércio que dá muito lucro para o comércio. Nós temos de acordo com esses dias, o comércio, as casas enchem lá de pessoas comprando presente. Mas muitos filhos levam um carro, compram um carro no ano, levam de presente para seu pai, outros levam lá uma moto, outros levam uma bicicleta, outros levam um celular, outros levam
uma bermuda, leva um short, leva uma camisa, leva uma caneca. Hoje eu ganhei até uma caneca do Fluminense. Eu não torço para time nenhum. Meu time é Jesus Cristo. Aí até eu torço um pouquinho pela seleção brasileira. Mas meu time mesmo é Jesus Cristo. Então, mas meus filhos, um é flamenguista, o outro é Fluminense, o outro é Vasco, o outro é Botafogo. Eu creio que tudo isso é uma ilusão. Porque cada um tem seu direito, né? Mas eu não tenho vontade de torcer para time nenhum. Infelizmente, aquele que está ganhando, esse é um bom time que está ganhando. Né? Mas graças a Deus, meus irmãos, eu pude então ser ensinado no caminho do Senhor. Os pais desse dia são muito homenageados pelos filhos, principalmente os pais amigos, né? Os pais que têm seus filhos amigos. Infelizmente, do jeito que está o mundo, há muita inimizade entre pais e filhos. Mas Deus sabe, né? O quanto Deus desejaria que todos os pais e filhos fossem amigos e que todos os pais e filhos seguissem no caminho do Senhor. Para isso, a palavra de Deus nos conta a história de um jovem, que eu vou ler agora para a igreja, no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11. Todos acharam? Amém. É uma parábola muito conhecida pelos que lêem a palavra de Deus. Né? Ela nos traz um exemplo muito importante sobre um filho. Um pai tinha 2 filhos e o mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu entre eles os seus haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra longínqua, para um país longe, e lá viveu dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, ou gastado tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Então ele foi e se agregou-se, quer dizer, empregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ali desejava ele encher o seu estômago com as farropas que o porco comia. As farropas é um tipo de comida que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de fome, de pão, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados, ou dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e, compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa melhor roupa e vestir-lhe, e pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés, trazei também o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui o versículo 24. Deus abençoe a tua palavra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nesse momento. Pedimos que coloque em nossos corações e nos dê a interpretação dela, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do temor do Senhor. Pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui uma parábola. Jesus usava muito conversar com os seus discípulos por parábola. Qual era o motivo? O motivo é que muitos que ouviam a Jesus não acreditavam em Jesus, não acreditavam que Jesus era Filho de Deus. E Jesus então falava por parábola para que eles também não entendessem o que Jesus estava dizendo. Mas para os seus discípulos, Jesus declarava, né? Quando alguma coisa que os discípulos não entendiam, Jesus chamava eles e explicava para eles o mistério da parábola. E nós temos aqui uma parábola muito importante, porque fala sobre um pai que tinha 2 filhos. Esse filho resolveu abandonar a casa do seu pai. Vivia ali com todo conforto, né? Com toda a fartura, com todo o apoio, com todo o amor do seu pai. O pai que era padrão, um pai que era exemplar, era um pai amigo. E de repente esse filho pede ao pai essa parte que lhe pertencia. E o pai não questionou nada, né? Não rejeitou de entregar. Entregou ele a parte que cabia a ele. Poucos dias depois, esse filho saiu de casa e foi viver naquela vida que ele desejava viver, né? Naquela vida dissoluta, uma vida sem limite, com talvez bastante bens, bastante dinheiro ali, deva ter conseguido arranjar muitos amigos, até amigos não falam em amigos, mas eu creio que ele tinha muito dinheiro, então ele também deva ter conseguido muitos amigos, né? Há aqueles amigos que aproveitam muito daqueles que tem dinheiro, e então faz aquela amizade interessado, né? Naquilo naquelas despesas que ele faz lá da bebedeira, né? E daquela vida ele viveu até que gastou tudo o que ele levou de herança do seu pai. E às vezes ele gastado tudo, houve naquela terra, vamos dizer aqui o texto, uma grande fome, e ele começou a passar fome, né? Padecer necessidade ali. Começou a procurar trabalho. Esse filho, esse homem, certamente ele era, pela história, ele era judeu. E dizem que judeu não gosta muito dos porcos, né? Não dá muita atenção aos porcos. Mas ele deparou ali num emprego, arranjou um emprego ali de guardar porcos, de apacentar porcos. E ali muitas vezes desejava ele, com muita fome, desejava até alimentar. Aqui não diz que ele comeu as comidas dos porcos, mas desejava alimentar até com a comida dos porcos, porque ninguém levava nada para ele. Aí é que ele foi caindo em si. E o que aconteceu? Começou a pensar na casa paternal.
Na casa do meu pai tem tanta fartura. Meu pai me dava tudo que precisava, tinha todo o conforto, tinha o amor do meu pai, tinha tudo que desejava. Meu pai me amava e me dava tudo que eu precisava. Mas ele, o que aconteceu? Ele foi deparado ali, naquele curral ali, para servir do corpo. Mas caiu em si. Ainda deve ter tempo que ele depois de ainda alcançar, né, esse arrependimento, se arrependeu e começou a viajar por lado da casa paternal. O que aconteceu? Quando ele ainda estava longe, talvez o seu pai todos os dias, porque o amor do pai é um amor eterno, não é um amor que não acaba. Todos os dias o pai talvez olhava lá pela varanda de sua casa lá, olhava lá a estrada dele, quem sabe, um dia meu filho vem, né, encontrar comigo, eu vou sempre olhar. Um dia ele olhando viu que vem lá aquele homem lá com a filho, todo sujo, todo mendigo. Ele conheceu que era o filho dele, correu, né, ao encontro, chegou lá, foi logo abraçando e beijando. Mas qual foi a conversa do filho com o pai? Pai, eu peguei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros do empregado, que já está muito bom. Mas o pai nem deu atenção. Mandou logo um empregado, que lá, o servo dele, trazer roupa, né, vestiu roupa, pôs anel no dedo, sandália nos pés, e começou logo tratou meio de fazer uma festa. Tinha um novilho cevado, ele mandou matar aquele novilho cevado e fez uma festa, alegrou ali, porque sabia que pensava ele que aquele filho já tinha até morrido, né? Mas estava vivo ainda. O pai pensava que aquele filho, né, nunca mais ia aparecer ali. Mas a esperança foi sempre aquela esperança viva de que um dia aquele filho ia voltar. Irmãos, a nossa situação diante de Deus é essa. Muitos se afastam do Pai Celestial. É um Pai que nos ama, um Pai que nos dá tudo que precisamos, nos dá o pão de cada dia, nos dá a saúde, nos dá todos os bens, ainda por amor ao homem que afastou dele, ainda deu o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. E nós consideramos isto como o amor eterno de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o amor de Deus. Assim como o Pai ama o seu Filho, que é o dever do Pai, né? Um Pai que teme ao Senhor, um Pai que louva a Deus, um Pai que conhece a palavra de Deus, ele também tem o prazer de ensinar o seu filho. Para Deus se ensina o seu filho, né? O menino, no caminho que deve andar. O pai tem essa obrigação de ensinar o seu filho, é de mostrar a ele o caminho, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Esse filho desobedeceu, foi para um lugar longe, mas arrependeu depois que passou por diversas provações na vida, né? Foi castigado, e nesse castigo ele arrependeu e foi ao encontro do seu pai. Assim nós temos então essa certeza que aqueles que se afastam de Deus, né, que por qualquer motivo não quer mais servir a Deus, não quer mais ir à igreja, se afastam de Deus, mas um dia Deus pode tocar no coração dele e ele se arrepender e voltar para o lugar celestial. Muitos, eu mesmo tive afastado da igreja há alguns anos, mas sempre pensando que estava errado, sempre pensando que um dia tinha que voltar para Deus e pedir reconciliação. E Deus me deu essa oportunidade, né, de voltar para o Senhor e pedir a reconciliação
e continuar sendo membro da igreja e seguir o Jesus Cristo. E nesse caminho eu não desisto. Eu quero ser fiel ao meu Senhor até a morte. E o meu conselho para os pais nesse dia é que cuidem dos seus filhos, como pai. Olha bem a situação que pode se deparar um filho. Hoje nós temos aí um mundo que atrai, um mundo enganador, né? Um mundo que leva a mocidade para uma vida de desobediência, uma vida de muitas transgressões. Mas os pais devem ter esse cuidado. Hoje, como é dia dos pais, então nós temos que, como pai, ter esse cuidado com nossos filhos. Eu dou graças a Deus que sou pai de 5 filhos, e todos eles estão no caminho do Senhor. Tenho filhos pastor, tenho filhos, tenho sobrinha missionária. Talvez aqui a pastora Vanessa deva contar a história dela, não sei se vai acontecer aqui, mas a minha família é uma família abençoada. E essa bênção eu agradeço aos meus pais que me ensinaram no caminho do Senhor. E hoje, como é dia dos pais, o meu conselho, né, para todos os pais é esse: ensina o menino no caminho que deve andar. E no capítulo 6 de Provérbios, de 1 a 6, o que ele diz lá? Filho, obedecei aos vossos pais, né, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Mas tem uma coisa: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Esse é o conselho que eu quero deixar para os pais hoje nesse dia. E peço aos irmãos que me desculpem, porque eu não sou pregador, não tenho dom de pregar, mas também não gosto de rejeitar a palavra, porque eu tenho que prestar conta um dia, lá diante de Jesus Cristo. Jesus vai me chamar lá para prestar conta, né? Todos os joelhos vão se dobrar diante dele, os que estão no céu, na terra e embaixo da terra, todos os joelhos vão dobrar um dia para prestar conta. E eu vou chegar lá com minha mão vazia? Não, tenho que apresentar alguma coisa que pude, então, pela misericórdia de Deus, realizar na face da terra. E que Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe aqui a pastora que está pastoreando essa igreja, e que Deus dê a essa igreja muita força espiritual para que este bairro aqui, há muitas pessoas que ainda não se converteram, venham se converter a Cristo, sabendo que não há outro que possa salvar no Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então todos que ouvem a palavra de Deus precisam ter essa convicção que só o Senhor é Deus. E é isso que Deus quer de nós. E o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado, não? Porque todos têm que chegar ao pleno conhecimento que só o Senhor é Deus. E aos pais, parabéns para os pais desse dia, e que Deus abençoe e que dê muita vida espiritual, um crescimento espiritual perfeito para levar os seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado.